Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer desde maio. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV Globo com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. No Jornal Nacional, denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. 5 filhos e 5 netos. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernando Bouzas. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, primeiro, a gente já bateu um papo antes, foi interessante porque as pessoas realmente têm curiosidade. Até aqui na redação, muita gente vem falar, eu quero ser doador, o que eu faço? Conta pra gente qual a importância da doação da medula óssea para a pessoa que recebe. Isso pode significar a cura de uma doença? Com certeza. Como a medula óssea é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico, existem várias doenças que são originárias da própria medula óssea ou que têm no seu tratamento algo que afeta a medula óssea. Então, só cerca de 25, 30% dos pacientes que precisam de um transplante para ser curado da sua doença conseguem essa doação na família. É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador. É um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica. Então, depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora, a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com o tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Ela é relacionada a um grupo de genes que está num cromossomo, cromossomo 6, que determina o nosso sistema imunológico. É dali desse grupo de genes, do sistema principal de histocompatibilidade, que sai a determinação das nossas defesas. Para se evitar, por exemplo, uma rejeição, para se evitar um tipo de agressão ao organismo. Então, a compatibilidade que nós buscamos é nesse sistema que está localizado nesse cromossomo.
Doutor Luiz Fernando Bouzas, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. As pessoas devem procurar, então, o Redoma, que é o programa de cadastro. Muito obrigada. Muito obrigado. O Redome tem um site que é o redome.inca.gov.br e a Associação Provita, que ajuda os pacientes, tem também um site que é provita.org.br. Recado dado. Muito obrigada. Desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. 5 filhos e 5 netos. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras: Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras: Bandeirantes, Rede TV e
e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernando Bouzas. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, primeiro, a gente já bateu um papo antes, foi interessante porque as pessoas realmente têm curiosidade. Até aqui na redação, muita gente vem falar, eu quero ser doador, o que eu faço? Conta pra gente qual é a importância da doação da medula óssea para a pessoa que recebe. Isso pode significar a cura de uma doença? Com certeza. Como a medula óssea é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico, existem várias doenças que são originais. Estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. 5 filhos e 5 netos. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. Ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros.
e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador, é um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica, então depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores, é o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha, mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador, é um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica, então depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores, é o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha, mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Ela é relacionada a um grupo de genes que está num cromossomo, o cromossomo 6, que determina o nosso sistema imunológico. É dali desse grupo de genes, do sistema principal de histocompatibilidade, que sai a determinação das nossas defesas. Para se evitar, por exemplo, uma rejeição, para se evitar um tipo de agressão ao organismo. Então, a compatibilidade que nós buscamos é nesse sistema que está localizado nesse cromossomo.
Doutor Luiz Fernando Bouzas, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. As pessoas devem procurar, então, o Redoma, que é o programa de cadastro. Muito obrigada. Muito obrigado. O Redome tem um site, que é o redome.inca.gov.br, e a Associação Provita, que ajuda os pacientes, tem também um site, que é provita.org.br. Recado dado. Muito obrigada. Desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa... Do outro é uma decisão médica, então depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o Redome, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Ela é relacionada a um grupo de genes que está num cromossomo, cromossomo 6, que determina o nosso sistema imunológico. É dali desse grupo de genes, do sistema principal de histocompatibilidade, que sai a determinação das nossas defesas. Para se evitar, por exemplo, uma rejeição, para se evitar um tipo de agressão ao organismo. Então, a compatibilidade que nós buscamos é nesse sistema que está localizado nesse cromossomo. Doutor Luiz Fernando Bouzas, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. As pessoas devem procurar, então, o Redoma, que é o programa de cadastro. Muito obrigada. Muito obrigado. O Redome tem um site, que é o redome.inca.gov.br, e a Associação Provita, que ajuda os pacientes, tem também um site, que é provita.org.br. Recado dado. Muito obrigada. Desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. 5 filhos e 5 netos. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No jornal. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernando Bouzas. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, primeiro, a gente já bateu um papo antes, foi interessante porque as pessoas realmente têm curiosidade. Até aqui na redação, muita gente vem falar, eu quero ser doador, o que eu faço? Conta pra gente qual a importância da doação da medula óssea para a pessoa que recebe. Isso pode significar a cura de uma doença? Com certeza. Como a medula óssea é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico, existem várias doenças que são originárias da própria medula óssea ou que têm no seu tratamento algo que afeta a medula óssea. Então, só cerca de 25, 30% dos pacientes que precisam de um transplante para ser curado da sua doença conseguem essa doação na família.
É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador, é um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerado. É do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernandes, se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano.